Quero saudar os irmãos e amigos que nos abrilhantam com sua presença aqui nesse momento especial em que escolhemos para adorar a Deus, né? Não estamos em condições de nos juntarmos, mas o Espírito de Deus nos une através da internet. Eu quero agradecer a presença de todos e também do irmão Milton, né, lá do Rio de Janeiro, que nos abrilhanta com a presença. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, que passaremos a ler. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Talvez a minha versão aqui que eu estou lendo seja diferente, mas chegaremos ao mesmo lugar. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane a ninguém, honre o teu pai e a tua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Falta-te uma coisa. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isto, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para ele e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. A mensagem desse texto, ele nos traz algumas reflexões. Esse texto, ele nos motiva a desconstruir alguns conceitos que passaremos a observar. Esse homem que se chegou a Jesus, se observarmos um homem muito educado, de boa formação, de bons princípios e rico. Jesus, ele sabia que aquele homem era rico ao chegar
Se conhece uma pessoa rica, né, pelas suas vestimentas, pela forma de se portar. Um dos conceitos que Jesus, nesse texto, ele passa a que nós entendamos. Aquele jovem, quando ele pergunta a Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ainda existe na mente das pessoas, e de nós, de muitos de nós, de que devemos fazer algo. Ou seja, a entrada no reino de Deus, ela depende do que eu faço, da quantidade do que faço, ou do que eu deixo de fazer e da quantidade do que eu deixo de fazer. Jesus, eu vejo nesse texto, quando Jesus recebe a resposta do jovem dizendo, o que devo fazer? Quando Jesus disse, você conhece os mandamentos? Aquele jovem era um jovem religioso. Ele conhecia os mandamentos desde a sua meninice, desde a sua mocidade. E ele diz para Jesus que aquilo ali é um costume que ele tem de guardar os mandamentos desde a sua infância. Ainda hoje existe um conceito de que a salvação ela é obtida através da obediência aos mandamentos. E a Bíblia, ela, ao longo da sua história, ela vem desconstruindo essa ideia. A salvação ela não é obtida por causa da obediência aos mandamentos. Os mandamentos, eles são obedecidos pela a salvação obtida. Ou seja, o meio da salvação, você tem o que está vendo é uma inversão de valores na cabeça daquele jovem. Então, eu devo ser salvo porque guardo os mandamentos. Não. Eu guardo os mandamentos porque encontrei a salvação. Essa deve ser a ordem da coisa. E nós precisamos entender que a verdadeira obediência dos mandamentos, ela tem que ser pela liberdade de escolha. Eu sou livre para escolher obedecer ou não. Outra coisa que precisamos entender com essa mensagem. Quando Jesus ele diz, filhinhos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Será que porque as pessoas são ricas, elas não podem entrar no reino de Deus? E a Bíblia ela diz, olha o que isso, quando Jesus fala disso, o que causou na cabeça dos discípulos. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Eles ficaram perplexos com essa mensagem de Jesus. Porque também estava na mente, intrínseca na mente dos discípulos, de que as pessoas que eram ricas eram porque elas eram pessoas especiais para Deus.
Porque na cabeça das pessoas daquela época, todas as pessoas que eram ricas eram porque eram favorecidas por Deus, enquanto que aquelas pessoas que eram pobres eram pessoas desamparadas de Deus. E Jesus ele veio desfazer totalmente esses conceitos que estavam estabelecidos na mente das pessoas. Quando Jesus disse àquele jovem que ele sobre os mandamentos, Jesus não estava dizendo que a obediência faria com que ele seria salvo. Mas Jesus estava querendo dizer o seguinte, estava contrapondo aquele jovem sobre os mandamentos de Deus. Porque no primeiro mandamento de Deus diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. E quando Jesus fala para aquele jovem, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás o quê? Um tesouro no céu. Jesus está querendo mostrar para aquele jovem que a riqueza daquele jovem estava sendo um empecilho para seguir a Jesus. Aí vem a pergunta: a quem eu sirvo? Mateus capítulo 24, ou seja, capítulo 6, versículo 24. Jesus ele traz uma mensagem muito importante sobre esse fato. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. E ele continua dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus estava mostrando para aquele jovem, não dizendo como ser salvo ou como deixar de ser salvo. Jesus estava se contrapondo àquele jovem sobre a quem ele estava servindo. Jesus, ele, ao desafiar aquele jovem sobre os mandamentos, ele está mostrando o seguinte, que o compromisso daquele jovem era com as suas riquezas e não em servir a Deus. Quando ele diz, olha, eu já cumpro todos os mandamentos desde a minha meninice, ele estava redondamente enganado quanto à verdadeira essência da obediência a Deus. A verdadeira essência dos mandamentos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele mostra o seguinte, primeiramente, quando Jesus ele veio, o Evangelho foi endereçado primeiramente aos pobres. Jesus, certa vez, lá na sinagoga, ele levantou-se para ler, está no capítulo 4 de São Lucas, e no versículo 18 e 19, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vida
da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos que a mensagem central de Jesus estava na preocupação dele em colocar na mente, principalmente dos seus discípulos, o que era verdadeiramente como ser salvo. O Evangelho de João, lá no capítulo 10, esse verso não foi selecionado, mas Jesus ele diz o seguinte, que a única maneira de entrar no reino de Deus, na vida eterna, é através da porta que é Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Ele fala que é a única porta de entrada para o reino de Deus é por intermédio dele. Ele diz também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por intermédio dele. Os discípulos, o que me impressiona mais nesse texto é a perplexidade dos discípulos quando Jesus diz aquele jovem, quando Jesus direciona a mensagem, porque essa mensagem eu vejo no sentido seguinte, ela é direcionada a dois públicos. O primeiro é Jesus desconstruir a ideia daquele jovem de que ele seria salvo pelo cumprimento dos mandamentos. E também o outro público-alvo eram os seus discípulos e é todo o restante das nações. Quando termina de falar para aqueles jovens, Jesus ele passa, se direciona aos seus discípulos e ele diz o seguinte: entrar no reino de Deus é muito difícil. E ele continua dizendo que para as pessoas é impossível. É aí onde a gente pode desconstruir a ideia de que eu preciso obedecer para ser salvo. Eu preciso fazer o bem para ser salvo. Eu preciso fazer algo de bom para ser salvo. Jesus está sendo claro aqui. Eu não posso fazer nada, eu não tenho que fazer nada se for com o objetivo de ser salvo. Todas essas coisas, a obediência, fazer o bem, andar pelo caminho correto, ser honesto, ela vem são princípios que são transmitidos por uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, primeiro eu tenho a comunhão com Deus, primeiro eu encontro sentido em Deus, para depois esses princípios fazerem sentido em minha vida. Porque obedecer por obedecer não tem sentido. Ele se torna um fardo, como disse o apóstolo. Quando o apóstolo diz que os mandamentos de Deus não são pesados, isso acontece quando eu encontro um sentido para eles. Quando eu encontro a verdadeira
fonte da salvação, que é Cristo. O ter dinheiro, aquele jovem ter dinheiro, não foi o que impediu dele seguir a Cristo. Nós nem podemos dizer que aquele jovem não foi salvo, que ele pode muito bem ter refletido nas mensagens de Jesus e lá na frente entender que o seu dinheiro estava ali sendo um transtorno. A Bíblia está repleta de versos, de mensagens de que Deus abençoou as pessoas com riquezas. Jacó foi abençoado com riquezas. Abraão foi abençoado com riquezas. Davi foi abençoado com riquezas. Certa vez Deus disse a Davi: eu te dei tantas coisas, e se me impedisses, eu teria te dado muito mais ainda. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, ele diz o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza a acompanhe. 1 Samuel 2:7 diz: o Senhor enobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Em Gênesis capítulo 32, versículo 10, Jacó ele diz: eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa, atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Jó no capítulo 42, versículo 12 e 13, diz: o Senhor abençoou Jó na sua segunda parte de sua vida, ainda mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 100.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13, diz: também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. Então, meus irmãos, não é a riqueza que vai fazer com que as pessoas deixem de entrar no reino de Deus. Mas ela pode impedir que as pessoas entrem no reino de Deus. Quando Jesus, ele diz quão difícil é. Tem uma outra versão que diz o seguinte: para aqueles que confiam na riqueza. E esse é o perigo para aqueles que têm riquezas. Em Provérbios capítulo 18, versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: o rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Esse é o perigo para aqueles que têm riquezas de entrar no reino de Deus. É quando eles confiam nas suas riquezas. Para aqueles que acham que está totalmente
totalmente seguros por causa da sua riqueza. Ou seja, sua confiança, ela está nos seus bens. É isso que Jesus queria dizer para aquele jovem rico. Em momento algum, Jesus estava dizendo que ele, sendo cumpridor da lei, ele tinha o reino de Deus garantido. Jesus estava mostrando para ele que ele estava quebrando o primeiro mandamento. Dentro do conceito de salvação dele, ele estava quebrando o primeiro mandamento quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E quando o rico vê sua riqueza como sua fortaleza, ele está quebrando o primeiro mandamento, porque ele está mostrando, está dentro do seu inconsciente, ele está dizendo: a minha riqueza é o meu Deus. Primeiro Timóteo, Paulo, ele diz o seguinte, falando ainda sobre o perigo de confiar nas riquezas. Paulo, ele diz: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilha e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo, ele está dizendo aqui aquilo que Jesus estava dizendo para aquele jovem, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos ainda têm conceito de que o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é isso. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A pessoa ter riquezas é bênçãos de Deus. Ele foi abençoado por Deus. Assim como a palavra de Deus, ele diz que Jacó foi, que Salomão foi, que muitos outros foram. Mas ele está mostrando o perigo de se colocar a riqueza como sua fortaleza. E os discípulos que ficaram perplexos por achar que a perplexidade deles, irmãos, foi tão grande que veio a pergunta entre eles: mas e agora? Quem poderá ser salvo? Jesus, ele precisava desconstruir esse conceito dos seus discípulos. Porque eles o substituiriam na pregação do evangelho. E entre eles existia um problema muito grande. Inclusive este de achar que ser poderoso, ser rico, ter uma posição em alturas, era de fato um privilégio e uma forma de entrar no reino de Deus. Quantas e quantas vezes Jesus teve que parar, chamar os seus discípulos à atenção e falar sobre posição. Muitas vezes os discípulos ficavam discutindo entre si quem seria o maior no reino de Deus. Uma certa mãe chegou a Jesus e fez um pedido para que quando Jesus estabelecesse o seu reino, colocasse um dos seus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. Posição nas alturas.
Por que isso estava acontecendo? Porque eles não entendiam ainda a essência da salvação. Eles ainda não entendiam que o reino de Deus era o reino espiritual e não o reino terreno. Talvez aquele jovem também tivesse o mesmo conceito de salvação. E Jesus, ele conseguiu colocar na mente dos discípulos sobre a verdadeira essência da salvação. E quando ele se foi, o evangelho verdadeiro da salvação, ele passou a ser pregado pelos seus discípulos que antes não tinham entendido. Vejam a mensagem que foi pregada pelo apóstolo Pedro. Um daqueles que se ficaram perplexos pela mensagem de Jesus inicial. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Olha a mensagem fantástica do apóstolo São Pedro. Ele diz: portanto, estais cientes, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido e ainda antes da fundação do mundo. Pedro, ele entendeu o verdadeiro sentido da salvação. Não são com coisas que se compra a salvação. Semana passada, o nosso irmão Iranildo, ele pregou uma mensagem com muita propriedade sobre o resgate de uma vida, o preço por uma vida. A salvação, ela não é obtida com coisas que eu faço ou que deixo de fazer. Ela não é obtida com preço que nós o classificamos aqui na nossa vida terrena como precioso. O preço da salvação, ela foi paga pelo sangue de Cristo. Não existiria outra forma de salvação a não ser o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. O apóstolo São Paulo, ele prega lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém venha a se gloriar, ou se orgulhar. Irmãos, se a salvação fosse por algo que pudéssemos fazer, existiria esse problema lá. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu fui obediente. Ah, mas você está aqui, você obedeceu menos do que eu. Você está aqui, você fez menos, praticou menos boas obras do que eu. A salvação, ela é dom de Deus.
ela é presente de Deus, que somente poderá ser obtida através da fé, poderá ser obtida através da aceitação do plano de Deus estabelecido pelo sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo também aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2 a 4, ele diz: pensais nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são terrenas ou da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Paulo, ele nesse verso, ele tenta mostrar para os seus discípulos a separação entre as coisas preciosas que são de Deus. Ou seja, é a preciosidade do que são de Deus com as que são da terra. Ou seja, com as que são consideradas preciosas da terra. Irmãos, as coisas de Deus, ela anda na contramão das que são daqui da terra. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu os fracos deste mundo. Deus escolheu os pequenos deste mundo. Porque as coisas de Deus são tudo contrário daqui. Aquilo que é precioso aqui para Deus não tem sentido, não vale nada. O apóstolo São João, ele diz que as coisas deste mundo passam. As coisas que são preciosas, as coisas que nós consideramos como preciosidades, como importantes, daqui passam. A única coisa que permanece é a palavra de Deus, porque ela é eterna e ela dura para sempre. Então, meus irmãos, a mensagem que eu entendi na minha meditação e que eu entendi que Deus ele trouxe para nós é que não é o que eu faço ou o que deixo de fazer que vai me dar direito ao reino de Deus. Não estou dizendo de forma alguma que não devo ser obediente, que não devo obedecer aos mandamentos de Deus. Eu só não posso inverter os valores. Eu só não posso achar que a minha obediência me fará ter direito ao reino de Deus. Eu tenho que entender que a minha liberdade em ser obediente, ela é porque eu encontrei sentido em Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina sobre a obediência. E não é a riqueza de alguma pessoa ou a pobreza do outro que vai tirar de o direito da salvação e dar o direito ao outro a salvação. Não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Riqueza, ela é bênção de Deus,
mas ela precisa ser colocada em seu devido lugar em nossa vida. Quando Jesus ele diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Ele está ensinando isso. Ele diz que, por mais que nos preocupemos, jamais teremos a possibilidade de aumentar, nem que seja um dia na nossa vida. Então, meus irmãos, como versículo final, eu leio os Salmos, versículo 22 e 29. Capítulo 22, versículo 29. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante deles, ou seja, diante dele. Todos cuja vida terminará como pó. Aqueles que confiam no seu dinheiro, achando que seu dinheiro é sua fortaleza, eles precisam entender que ele é pó e ao pó voltará. O pobre, ele precisa entender que ele não é desamparado porque é pobre. E na vida, eu sou pobre porque eu sou desfavorecido por Deus, de forma alguma. O Evangelho de Jesus, ele foi direcionado primeiramente aos pobres. Isso, a Bíblia está lotada de mensagens quanto a isto. Então, meus irmãos, que Deus ele nos ajude, que ele nos conduza, que ele nos faça realmente entender o verdadeiro sentido da salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.